Jesus é o meu guia e ao longo do caminho sua mão carinhosa me ampara de mansinho. Jesus é o meu pastor, caminho sem temer, e a força de seu amor me fará reviver. Jesus, suave amigo, é a minha esperança, só Ele me faz crer em dias de bonança, e tendo ao meu lado seu vulto a me guiar, por certo hei de alcançar a minha redenção. Jesus, Jesus, contigo em doce comunhão, hei de levar aos ombros a minha própria cruz, para o céu atingir. Jesus, Jesus, contigo dia hei de sorrir. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham nossas reuniões públicas virtuais, pelo nosso canal. É bom estarmos aqui, muito, muito bom estarmos aqui com vocês. Nesse momento, damos início à nossa reunião, momento reservado para o estudo dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, teremos o tema especial do mês, Finados, voltaram ao mundo espiritual. Lembrando, Eurípides Barçanufo, desencarnação 1º de novembro de 1918. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no ideal espírita, Gilmar de Moura, integrante do Lar de Teresa. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo. Muito boa noite, Kátia, muito boa noite a todos aqui, amigos, irmãos do Lar de Teresa. Para mim é uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui, partilhando com vocês esses momentos especiais de reflexão da nossa própria vida e de algo muito maior também para a nossa existência como espíritos. Vamos à leitura inicial da noite. Deus, prece de Eurípides Barçanufo. Deus, Eurípides Barçanufo. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça,
no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no extravagante, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumarejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, nos íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Convido vocês à nossa prece inicial, onde elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e agradecemos a todas as oportunidades que temos, a esse momento que estamos aqui agora, unidos na vibração de amor, de paz, e pedimos a Jesus, nosso Mestre, nosso governador desse planeta, que nos ampare dessa nossa caminhada, nos ampare em todos os momentos da nossa vida, que nos auxilie com os seus espíritos amigos, protetores, que a todo momento estão conosco, nos intuindo, nos conduzindo sempre ao caminho do bem. Senhor Jesus, querido Mestre, obrigada pelo lar de Teresa, que nos acolhe com carinho. Obrigada por todos os seus participantes. Obrigado por todas as pessoas que se unem a nós a cada semana, buscando paz, tranquilidade, harmonia. Que possamos, Senhor, ter esses momentos agora, aqui, ouvindo as reflexões do nosso querido Gilmar. Que assim possa ser, graças a Deus. Com as nossas melhores vibrações, Gilmar, a palavra é sua. Com extrema alegria, com extremo prazer, que gostaria de abraçar cada um de vocês que estão aí em casa, que estão acompanhando essas exposições, esses simples estudos para a nossa vida, para a nossa existência e para o nosso aperfeiçoamento. Para mim é uma gratidão enorme estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus nessa poesia, nesse texto extraordinário de Eurípides. Agradeço a oportunidade pelo Lar de Teresa, esta casa que nos acolhe, e a cada um dos seus membros, por estarmos aqui essa noite. Hoje um tema um tanto quanto especial,
andando em paralelo ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho, hoje vamos tratar sobre o dia de finados, o dia daqueles que faleceram, o dia daqueles que um dia estiveram conosco aqui na Terra e que hoje celebramos a sua saudade. Um tema muito interessante para ser tratado aqui, como a doutrina espírita, como no Espiritismo nós lidamos com exatamente essa data especial, uma data especial também, onde relembramos o desencarne, o falecimento desse nosso grande expoente, Eurípides Barçanufo. Mas eu gostaria de começar aqui esse estudo trazendo uma história um tanto quanto interessante, contada pelo nosso irmão Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, Psicografia Chico Xavier, que está no capítulo 35, chamado Cartas de um Morto. Humberto de Campos começa exatamente essa crônica dizendo o seguinte: muitas pessoas perguntam como seria o plano espiritual, o que haveria nesse mundo invisível dos espíritos, exatamente nesta data importante, no dia de finados. O que acontecia? Nós temos uma legião de pessoas indo ao cemitério, visitar o túmulo dos seus mortos. Então, haveria essa grande curiosidade que muitas pessoas escreviam, né? Muitas pessoas falavam, perguntavam para ele, e ele falou o seguinte: olha, para sanar essa dúvida, eu vou deixar aqui o relato de um grande companheiro que faleceu, sim, faleceu no dia de finados, exatamente no dia 2 de novembro, onde é comemorado, né? E exatamente no capítulo 35 está Cartas de um Morto. E a experiência deste amigo foi um tanto quanto trágica. E ele vai relatar isso. Dizia-se que quando o amigo desencarnado estava sendo enterrado, estava indo para o cemitério, viu uma grande legião de encarnados e desencarnados chegando naquele local, naquele cemitério. Ele estava sendo enterrado logo no comecinho da manhã, né? Ele diz assim, no crepúsculo, logo no começo da manhã, onde o cemitério estava sendo aberto às portas, e ele viu aquela grande multidão chegando, mas não somente de encarnados. Ao contrário, ele diz que o triplo de desencarnados estava vindo junto com aquela multidão de encarnados. Então, ele coloca da seguinte forma: muito desses espíritos agrilhoados aos nossos companheiros humanos gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes. Então, imagine só aquela balbúrdia do recém-desencarnado vendo toda aquela confusão. E por ele estar exatamente recém-desencarnado, trazendo ainda aquela energia pesada da matéria, muito dos mortos tratava ele como um vivo. E exatamente por isso tinha esse grande magnetismo, então ele virou uma grande esponja daqueles que estavam no outro plano, né? As outras pessoas chegavam para ele e falavam de grandes reclamações. Foi uma experiência trágica para aquele espírito. E ele continua:
muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, vai vendo, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos, depósitos financeiros perdidos em bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor, de obras de artes que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Onde está o grande ensinamento aqui para gente? Dia de finados. Muitas culturas tratam exatamente essa data como Dia dos Mortos. E deveríamos prestar muito mais atenção a nós vivos, porque carregamos junto conosco aquilo que pensamos. O magnetismo do nosso pensamento, o magnetismo daquilo que nós somos, carrega-se não somente o nosso bem-estar terreno, não somente as coisas materiais ou as coisas visíveis desse mundo, mas também é magnetismo de todos aqueles que já se foram. Principalmente você que está apegado, apegada à figura ou à imagem daquele homem de carne ou daquela mulher de carne que um dia foi um ente querido. Ou mesmo das suas posses ou daquilo que ainda causa tantos problemas com você na sua família. Testamentos, bens, heranças. O quanto que isso consome não somente nós vivos, mas isso magnetiza também aqueles que um dia se foram e não conseguem se desapegar da vida que tiveram aqui. E o grande ensinamento dessa passagem está aqui. Em muitas ocasiões, diz o nobre amigo, né? Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos, mas registrando biografias e narrações, escutando choros e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio que hoje há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios das paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Interessante. Estamos às vésperas exatamente desta comemoração. E a pergunta que fica para cada um de nós: como nós estamos tratando aqueles entes que partiram? Como estamos tratando a memória? Aquela pessoa que mais você amava, aquela pessoa que mais deixou marcas em você. Tratamos como uma posse? Tratamos exatamente como uma perda? Porque exatamente a doutrina espírita vem dizer que ninguém perde ninguém.
E até mesmo antes de sermos espíritas, perguntamos: quem é de posse de alguém? A doutrina espírita veio rasgar exatamente o véu da imortalidade. Não existe perda, muito pelo contrário. Aquele ente querido que hoje está no plano espiritual também tem a sua jornada, também tem a sua vida, também tem o seu trabalho, como nós aqui também temos o nosso. Como você, como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho? Presos ao passado? Presos a tantos grilhões, como bem diz aqui o nosso amigo, tantos grilhões que nos prendem a papéis, a testamentos, a lembranças, na ânsia de querer segurar aquilo que não nos pertence, porque cada um tem o seu espírito e cada um tem a sua jornada. E para fechar exatamente a nossa história, terminado o dia de finados, em que aquele teatro, naquele cemitério, foi cerrando as portas, foi fechando as portas, ele falou: a cidade ao redor figurou-se-me então vasta necrópole. Olha que interessante, não sei se vocês pegaram o espírito da letra. Ele estava no cemitério e ele estava vendo a cidade em volta. E aí ele olhou a cidade em volta e falou: mas vem cá, a cidade em volta é que é um cemitério, e não aqui. Então, se você acha que em cemitério vai ter alma penada, vai ter espírito preso em alguma coisa, vai ter algum... Esquece! Os espíritos vão estar exatamente presos a quem eles mais se magnetizam. Bons espíritos estão presos a boas obras. Dedicam seu tempo a um trabalho no bem. Aqueles que mais se apegam à matéria também vão estar com aqueles que mais têm problemas, mais continuam naquela situação de posses materiais. E voltando aqui, né? Então, a cidade ao entorno figurou-se então vasta necrópole, povoada de mausoléus e de cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Vou repetir. Espíritos encarnados e desencarnados vivem um angustioso drama da morte moral. O dia de finados é todos os dias. Porque a nossa vida, aqui, a nossa existência, o nosso mundo visível, ele apenas é uma parte da nossa realidade. E se você não se preocupa com o outro mundo, o plano espiritual, o qual nós mesmos vamos voltar ao nosso turno, então há grandes chances de você estar vivendo esse drama da morte moral. E o quanto que nós precisamos saber disso nos dias de hoje, da morte moral. Esse talvez é o grande ensinamento que este dia precioso vem dizer para a gente. E, paralelo a isso, corroborando exatamente o que disse o nosso mestre, que está escrito no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22, que ele diz ao discípulo:
Senhor, permite-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. E aí você pergunta o seguinte: nossa, mas Jesus falou isso mesmo? Será que Jesus não se importa com o parente falecido daquele discípulo? Esse é um ensinamento que nosso grande codificador colocou no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, um capítulo interessantíssimo da nossa codificação deste livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Como pode um filho querendo enterrar os pais e o Jesus chega para ele e fala: deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos? Antecipadamente podemos questionar: tá, se ele estava preocupado tanto com o pai, o que ele estava fazendo ali do lado de Jesus, da multidão, e não estava junto com a família, já preparando o pai para ser enterrado com todos os rituais necessários? O que ele estava fazendo lá, não é mesmo? Será que havia outros pensamentos, outros interesses em voga? Será que ele falou isso para Jesus, buscando outras coisas? Nós não sabemos. Conjecturas. Mas o Kardec vem exatamente explicar este grande versículo que ali, naquele momento, Jesus utilizou para ensinar que o mundo real é o mundo dos espíritos. Ele traduziu isso numa frase simples, concisa, que quer dizer: não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vá dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Você, que é um pai, que é uma mãe, que ensinou, que deixou uma herança verdadeira para o seu filho, para a sua filha. E aqui, a herança maior que nós devemos deixar não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Se você realmente deixou para os seus parentes uma herança verdadeira daquilo que você é, você ficará muito feliz do seu filho, do seu parente, dos seus amigos, da sua família mais íntima, continuar o trabalho no bem, como você também fez aqui nessa terra, quando chegar a hora de você partir. Se você fica feliz com isso, abençoado é a sua vida. Mas se você ainda precisa, sente ciúmes, sente falta, ainda gosta de bajulação, mas ninguém sente minha falta. Nossa, mas ninguém aqui me pergunta por mim. É porque está faltando um pouco do seu exemplo, um pouco daquilo que você mesmo faz para imprimir ao seu redor, para imprimir nos seus entes mais queridos, a falta daquilo que você é, não a falta do que você tem. Pensamos às vezes muito na vida e achamos que possuímos as nossas riquezas, os nossos bem-estar materiais para sempre. Chega a vida, coloca a gente de ponta cabeça. Principalmente com
os grandes males que hoje afligem a humanidade, ansiedades, depressões, grandes doenças mentais, em que você pode ter muitos bens, mas que isso não vale de nada se você não puder pôr a sua cabeça para um repouso. E tudo isso refletiu muito bem aquilo que você sempre fez, o seu comportamento. Fica exatamente a reflexão. Isso é a direção de você para a sua família, exatamente para lidar com uma das grandes transformações da nossa vida, que é a morte. A morte. A morte não existe. A morte não é nada senão uma grande passagem. Mas quanto que a nossa humanidade ainda precisa aprender sobre esta passagem para que, em primeiro lugar, os nossos entes queridos possam aliviar essa carga, possam aliviar esse peso que esse período traz. E também nós, por nossa vez, quando chegarmos o momento de partida, ser muito mais tranquilo, ser muito mais com menos obstáculos essa transformação, porque é a nossa verdadeira pátria. E é para lá que nós vamos. Aqui eu deixo exatamente um ensinamento que eu aprendi com Dona Brunilde, nossa querida fundadora, nossa irmã mais velha aqui, que nos ensina tantas coisas. Certa vez, foi perguntado para ela como que é a verdadeira forma de se rezar, de se orar, fazer uma prece para aqueles que já partiram. Porque, com nosso entendimento, sabemos que existem pessoas que vão absorver a nossa prece, existem espíritos que ainda vão caminhar um pouco nesta transição e talvez não escutem a nossa prece, tenha exatamente espíritos mais apegados à matéria, outros que estão muito mais desapegados. Como nós, vivos, podemos direcionar as nossas preces a estes espíritos que já partiram? E a Dona Brunilde sabiamente respondeu da seguinte forma. E o poema deste início vem figurar exatamente isso. Coloque Deus na sua frente. Coloque Deus nessa prece. Direcione essa prece para Deus, para aquele espírito. Então, às vezes, nós ficamos na ânsia de direcionar a prece para algum parente, para algum conhecido que já faleceu. Não sabemos a situação dele no plano espiritual e não precisa também, isso é irrelevante, porque a prece, ela é muito boa, tanto para nós, quanto para qualquer espírito, esteja ele onde estiver. Porém, coloque Deus como o grande direcionador para essa sua prece. É um triângulo. Faça a sua prece para Deus e Deus vai direcionar exatamente para aquela alma. Com a nossa doutrina, por rasgar esse véu da imortalidade do plano espiritual, costumamos muito a estudar sobre espíritos, costumamos a ler muitas mensagens de
espíritos muito elevados. Costumamos a falar sobre nossos protetores, nossos guias espirituais. E eu acho tão interessante esse ensinamento da Dona Brunilde, porque nós esquecemos, às vezes, de pronunciar Deus. Não pronunciar em vão, mas lembrar Deus. Acima de todos. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer vida. O Criador, Pai, Deus. Como o amor que cuida do universo. Que cuida dos vivos, da carne, e aqueles que já partiram dessa vida. Não tratemos como o grande espírito de verdade. Vivos e mortos, mas mortos segundo a carne, porque na visão de espírito ninguém está morto. Ninguém está morto. Talvez a pergunta que você venha se fazer é: o que eu devo fazer? Qual é a aplicação disso que eu tenho no meu dia a dia, no meu cotidiano? O que esse dia de finados, o que todos esses ensinamentos podem me servir de prática para a minha vida? 2 palavras, que pode parecer antagônicas, mas elas são complementares. Responsabilidade e desapego. Devemos tratar a nossa vida, tudo aquilo que está sobre nossos cuidados, com responsabilidade. E responsabilidade está por você reconhecer o valor de cada coisa, o valor de cada alma sobre seu teto, o valor dos seus recursos materiais, o valor das suas potencialidades humanas, o valor das suas potencialidades enquanto espíritos, o valor da sua mente. Devemos ter exatamente essa responsabilidade. Responsabilidade para o quê? De pegar estes talentos e multiplicá-los. Mas se nós tivermos responsabilidade demais, o que acontece? Apego. Então, a pessoa que é muito apegada costuma justificar a sua ação como: não, mas eu preciso cuidar muito da minha família, porque a minha família depende muito de mim, porque os recursos financeiros sou eu que provenho, e os cuidados estão todos comigo. Cuidado, que você já passou do limite de responsabilidade e você já está do apego. Porque aquela família não é sua. Aliás, nada aqui na Terra é nosso. Transitoriedade. Estamos aqui para transparecer aquilo que somos. Lembra-se da sua herança? A herança, a melhor herança que você pode deixar é aquilo que você é, não aquilo que você tem. Você tem que doar aquilo que você é e não o que você tem. Se você está doando muito do que você tem, algo está errado. E desapego, lembrando-se que tudo isso, você é detentor, você gerencia uma fortuna, uma riqueza que não lhe pertence, que está com você. Responsabilidade e desapego. Seu coração, seu tesouro estará onde seu coração estiver. Me diga o que atrai mais a sua atenção, o que atrai mais
o que te mais te dá prazer, o que te mais te traz felicidade, o que mais promove a sua satisfação. E eu te direi, se é desapego ou muito apego. Lembrando que, na face da morte, isso continua. Isso não é deixado para trás. E exatamente nessa data especial, 1º de novembro, relembramos a data deste espírito, um grande apóstolo do Espiritismo, Eurípides Barçanufo, que faleceu no 1º de novembro de 1918, exatamente devido à epidemia da gripe espanhola, e que passamos exatamente 2 anos com um período muito desafiador, onde que talvez, aspas, perdemos, fecha aspas, parentes. Ninguém perde ninguém. Todos eles continuam vivos. E por essa obra desse espírito extraordinário, relembramos todos aqueles que faleceram, que fizeram a conclusão de sua missão nesta época, nestes anos, que mais foram desafiadores para todos nós, na nossa pandemia. Eurípides também faleceu nessa pandemia de 1918, da gripe espanhola. E agora, esteja onde esse espírito estiver, tão ligado ao nosso Brasil, à nossa pátria, que ele possa nos abençoar, nos interceder com as suas luzes, com as suas vibrações, para a nossa missão enquanto país, enquanto coletividade e também nas nossas missões individuais, enquanto pai, mãe, enquanto parentes, na sua profissão, em cada uma delas. Que Eurípides possa sempre nos assistir em cada responsabilidade, deixado pelo seu exemplo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos a Gilmar por sua disponibilidade de trazer com tanto carinho para a gente essas reflexões desse dia tão especial. Te agradecemos muito, Gilmar, por ter atendido o convite e ter estado conosco. Gratidão. Agradecemos também a todos os que nos honraram com a sua atenção e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos. Eu convido vocês agora para a nossa prece final, para nos unirmos em pensamentos, em vibração, e agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que está conosco a cada momento da nossa existência. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos o lar de Teresa, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho. Te agradecemos pelas reflexões de hoje, que nos levaram a compreender que não morremos, que simplesmente trocamos de plano, do plano físico para o plano espiritual, e que sempre, em qualquer estágio da nossa existência, temos Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e tantos espíritos amigos nos acompanhando, nos intuindo e nos guiando sempre para o caminho do bem.
Que possamos, então, aproveitar todos esses ensinamentos e entendermos que a vida, ela continua, independente de estarmos ou não nesse corpo encarnado. Finalizamos, então, o nosso estudo de hoje, felizes, gratos, e damos, então, por finalizado esse estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.